Salve, salve, minha galerinha concurseira, tudo certinho, tudo bonzinho, é isso aí. Professor Emanuel Tadeu na área para gente iniciar um assunto muito interessante, que é a Lei 13.445 de 2017, que é essa, Emanuel, famosa Lei da Migração. Então vamos trabalhar aí a lei da migração. Então, rapaz, nunca trabalhei essa lei. Porque não são concursos específicos, né? Quando a gente trabalha a lei da migração, são concursos específicos, como, por exemplo, Polícia Federal, né? Que vai trabalhar aí com essa lei. Então, são concursos mais na área federal, tá? Então, concurso da área estadual ou municipal dificilmente se pede essa lei. Mas concursos na área federal, por exemplo, Ministério Público da União, não é? Tribunal Regional Federal, Polícia Federal, então sempre estão pedindo essa lei, tá certo? E essa lei, na verdade, ela substituiu uma lei muito antiga, que era a lei ou Estatuto do Estrangeiro. Então, essa lei 13.445, ela veio substituir o famoso Estatuto do Estrangeiro. Então, beleza. Então, vamos lá, lei legal, muito interessante, tá? Vamos lá, suave na nave, vamos trabalhar, vamos produzir, pessoal. Vamos lá. Então, primeiramente, estamos aí diante, né, como sempre, das chamadas disposições gerais. São disposições gerais, né? Aquela que ela vai determinar, vai dar os primeiros passos, né? Como deve a lei estar aplicada, conceitos. Então, tudo isso está nas disposições gerais. Então, o artigo 1º ele diz o seguinte: esta lei dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula sua entrada e estada no país, estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante. Muito cuidado nesses termos aqui, ó. Imigrante e emigrante. Poxa, Manuel, não sabia que tinha esse termo, não. Né? Eu achei que era tudo a mesma coisa, imigrante e emigrante. Não. Muito cuidado. Então, isso aqui, a gente já vai ver aqui, nos conceitos aqui. Isso aqui, velho, já é uma questão de prova, né? Os conceitos. Então, vamos lá. Para fins desta lei, considera-se, então presta bastante atenção aqui. O que é o imigrante? Pessoa nacional de outro país, ou seja, o imigrante é um estrangeiro. Ou ele pode ser uma pátrida. Que é a pátria, Manuel? É aquele cara sem nacionalidade. Ele é um estrangeiro sem nacionalidade. Esse aqui é o estrangeiro com nacionalidade. Beleza? Que trabalha ou reside e se estabelece temporário ou definitivamente no Brasil. E o emigrante é aquele cara que é brasileiro, que se estabelece temporariamente ou definitivamente no exterior. Então, é o cara que vai morar no exterior. Então, são os emigrantes, tá? Então, aquele que vem de fora para cá, a gente chama de imigrante.
E aquele brasileiro que sai daqui para fora, chamamos de imigrantes. Beleza? Então, os Estados Unidos deportaram imigrantes. Então, né, porque são estrangeiros lá, né? E para nós foram os emigrantes brasileiros que foram deportados. Entenderam aí? Então, para os Estados Unidos, eles deportaram os imigrantes ilegais e para nós brasileiros foram deportados os emigrantes brasileiros. Entenderam aí? E o que é o residente fronteiriço? Então, pessoal, preste atenção. Pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que conserva sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho. Então, bora lá. O que é o residente fronteiriço? Então, é um brasileiro que possui uma casa, ó, na fronteira com outro país. Na fronteira com outro país. Também pode falar também ou apátrida, né? Aquela pessoa sem nacionalidade. Então, ó, então você tem aquela pessoa nacional, pessoa nacional. Aí quando ele diz pessoa nacional, aí você tem qualquer nacionalidade, né? Necessariamente não precisa ser brasileiro, residente, pessoa nacional, não é brasileira, é pessoa nacional de país limítrofe ou a parte que conserva sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho. Essa é a residente fronteiriço. Necessariamente não precisa ser um brasileiro. É uma pessoa, é um nacional. Aí você tem aqui a fronteira aqui. Então vamos dar um exemplo. Quem mora na fronteira entre Brasil e Paraguai, ali o Foz do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu. Então, quem mora aqui desse lado brasileiro é chamado de quê? Residente fronteiriço. E quem mora, acho que é Ponta del Este, né? A cidade lá. Ponta del Este. Tenho certeza não, mas acho que é Ponta del Este. Que está do lado de Foz do Iguaçu, não é? Olha, é o quê? É um residente fronteiriço, tá certo? Visitante, pessoa nacional de outro país, ou seja, estrangeiro ou apátrida, pessoa sem nacionalidade, que vem ao Brasil para estadas, e aqui importante, tem que ser estadas de quê? De curta geração, de curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporário ou definitivamente no território nacional. Eu tenho que ter essa ideia aqui. Por quê? Porque para diferenciar do imigrante. Que o imigrante ele vai se estabelecer temporário ou definitivamente no Brasil. O visitante não. Ele vem por uma curta duração e não tem, não é? E não tem finalidade nenhuma, não tem intenção nenhuma de se estabelecer aqui no Brasil. E mais uma vez aí ele traz o conceito do apátrida. O que é apátrida? Pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado, segundo a sua legislação nos termos da Convenção sobre Estatutos Apátridas de 1954, promulgado pelo Decreto 4246 de 2002, ou assim reconhecida pelo Estado brasileiro. Então, a pátria é aquela pessoa que não possui nacionalidade, tá? Não possui nacionalidade. Emanuel, me diz uma coisa. Um brasileiro pode ser apátrida? Pode. Pode. Como assim? Bora lá.
Presta atenção. Eu tenho dois tipos de nacionais, não é? Eu tenho um brasileiro nato e eu tenho um brasileiro naturalizado. Beleza? O que vai nos interessar aqui é o nato, não é? Que o naturalizado, o cara já possui uma nacionalidade e ele solicita outra nacionalidade, no caso a brasileira. Então, o brasileiro nato, para defini-lo, eu tenho dois critérios. Esses critérios estão estabelecidos lá no artigo 12 da Constituição Federal. Então, quais são os dois critérios para o brasileiro nato? Então, você tem o jus soli e eu tenho o jus sanguinis. Esse critério jus soli determina a nacionalidade a partir do quê? A partir do nascimento em território nacional. Em território nacional. Ou seja, eu vou considerar brasileiro aquela pessoa que nasce em território nacional, ou seja, na República Federativa do Brasil. Já o critério jus sanguíneos, eu vou definir se o cara é brasileiro a partir do critério de sangue, seja do pai ou seja da mãe brasileira. Então, para o cara ser brasileiro nato pelo critério jus sanguíneos, ele tem que ter pai brasileiro ou mãe brasileira, beleza? Só que, diferentemente do critério jus soli, esse critério de sangue não define sozinho a nacionalidade. Ele tem que estar agregado a outros requisitos, como, por exemplo, o requisito funcional. Ou seja, para ele ser brasileiro nato, ele tem que ser filho de pai ou mãe brasileira e o seu pai ou sua mãe estarem a serviço da República Federativa do Brasil. É um critério que eu vou utilizar para os emigrantes. Olha aí. É um critério que eu vou utilizar para os emigrantes, ou seja, os brasileiros que nascem no exterior. Então, papai e mamãe brasileiro foram para o exterior e estavam a serviço do Brasil, qualquer um deles, e nasceu o seu filho. Então, esse menino vai ser o quê? Brasileiro. E você tem um critério também de registro. Pai ou mãe brasileiro, mais uma vez, em relação aos imigrantes. Essa criança tem que ser nascida no exterior. Nasceu no exterior, filho de pai ou mãe brasileira, e registrou aqui no Brasil, registrou aqui no Brasil, filho de pai ou mãe brasileira, fez o registro lá no país, né, em uma entidade brasileira, uma repartição pública brasileira, ou seja, consulado. Criança nasceu no exterior, filho de pai ou mãe brasileira. E o pai ou a mãe registrou essa criança em repartição brasileira competente, o correto seria um consulado, essa criança vai ser brasileira nata. Ou a chamada potestativa. Nascidos de pai ou mãe brasileira no exterior, o pai ou a mãe não estão a serviço do Brasil, nem houve o registro,
não houve o registro lá na repartição brasileira. Então, o que é que tem que fazer? Essa criança tem que vir a residir aqui no Brasil e, após completar 18 anos, solicitar pela nacionalidade brasileira. Então, isso aqui foi bem rápido, porque não tem aqui para dar aula de direito constitucional. Você está trabalhando a lei. Então, como aqui caberia uma pátria? Por exemplo, o mais correto seria nesses dois casos. O mais correto não, o mais comum. Então, uma criança os pais foram morar no exterior e a criança nasceu na Espanha, por exemplo. A criança nasceu na Espanha e lá na Espanha nenhum deles estavam a serviço da República Federativa do Brasil e eles deviam registrar a criança. E essa criança não foi registrada. Não foi registrada lá. Não sendo registrada, aí vamos lá. O critério lá na Espanha de nacionalidade é qual? É jus sanguinis. Só pode ser espanhol quem é descendente espanhol. Então, o pai ou a mãe não eram espanhóis e nem descendentes de espanhóis. Então, ele não poderia ser nacional pelo critério da Espanha. Como não foi registrado em repartição brasileira lá na Espanha, também não adquiriu a nacionalidade brasileira. Então ele se tornou o quê? Apátrida. Então o cara se tornou um apátrida. Veja aí que nós temos, quando a gente fala em apátrida, a gente só pensa no cara no estrangeiro. Não, a gente pode ter um brasileiro apátrida, não é? A gente pode ter um brasileiro apátrida. Então, como ele vai se tornar um brasileiro? Se ele continuar lá, ele vai ter que registrar. Se não registrar, não registrou lá. Então ele vai ter que vir para o Brasil e ao fixar a residência no Brasil e ao completar 18 anos, solicitar a nacionalidade brasileira. Se não solicitar, ele vai continuar sendo uma pátria. E o estrangeiro, pelas leis de lá, não é? Ele não conseguiu a nacionalidade lá do país dos seus pais, não é? E tornou-se apátrida. Então esse é o conceito de apátrida. Beleza? Tranquilo? Artigo 2º. Esta lei não prejudica a aplicação de normas internas e internacionais específicas sobre refugiados, asilados, agentes e pessoal diplomático ou consular, funcionários de organização internacional e seus familiares. O que ele está dizendo aqui? Esta lei não vai prejudicar aqui a aplicação de normas sobre refugiados. Refugiado é uma coisa, imigrante é outra coisa totalmente diferente. Na questão do refugiado, o Brasil concedeu o quê? Um asilo político, não é? Um asilo político. Então, é outra coisa. Não estamos tratando de imigrantes. Estamos tratando de refugiados, estamos falando de asilados, não é? O pessoal diplomático é outra coisa, não é? A questão diplomática, quem tem aí o pessoal diplomático são aquelas pessoas que trabalham para uma embaixada, para um consulado. Então é diferente. É diferente, tá? Então, o embaixador, ele não é um imigrante, não é um refugiado, nem um asilado. Ele é um diplomata. Ele é um diplomata. Então, regras diferentes. Regras diferentes.
Emanuel, me dá um exemplo de uma regra diferente dessa, por exemplo. Um imigrante atirou e matou uma pessoa aqui no Brasil. Um imigrante atirou e matou uma pessoa aqui no Brasil. Vai ser aplicado o Código Penal Brasileiro, artigo 121. Um embaixador, diplomata, atirou e matou uma pessoa aqui no Brasil, não vai ser aplicado o Código Penal. Não vai ser, ele vai responder não no Brasil, ele vai responder no país dele por esse crime. Ele não responde aqui no Brasil. Ele não responde aqui pelas leis brasileiras, não é? Ele responde pelas leis do país dele. Mesmo ele matando uma pessoa aqui no Brasil. Interessante, né? Porque aí, meu amigo, legislação internacional, tratados internacionais. Até por isso que embaixada é território estrangeiro. Não, embaixada não é território estrangeiro. Então, se você achar que embaixada é território estrangeiro, não é. Cuidado. Embaixada não é território estrangeiro. Embaixada, não é? A embaixada é uma residência especial. Embaixada não é extensão de território estrangeiro. Preste atenção. Embaixada não é extensão de território estrangeiro. Não é. Embaixada é uma residência especial. Tá certo? E a embaixada, não sendo extensão do território estrangeiro, tem nada a ver com essa questão, não é, da imunidade, chamada imunidade diplomática, né? Aqui nós estamos falando de imunidade diplomática. Então, essa imunidade diplomática não tem nada a ver, com embaixada de extensão de território. Mais uma vez, embaixada não é extensão de território estrangeiro e o diplomata, mesmo assim, ele possui imunidade diplomática, ou seja, cometendo crime aqui no Brasil, não vai ser aplicada as leis brasileiras, mas sim as leis do seu país. Tranquilo? Dos princípios e das garantias. A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes. Então, aqui, universalidade, indivisibilidade, interdependência dos direitos. Deixa eu colocar aqui no slide. Ó, a universalidade tem a ver com o quê? Ó, aquele princípio que a gente encontra na Constituição Federal, que os direito à vida, né? Direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, são dispostas para todas as pessoas, independentemente de sexo, cor, origem ou etnia, tá? Isso aí é o princípio da universalidade. Então, esse princípio está disposto lá naquelas características, né, dos direitos humanos, como essa aqui, a famosa indivisibilidade dos direitos humanos. Isso quer dizer o quê? Né? Essa indivisibilidade dos direitos humanos quer dizer que os direitos humanos, não podem ser divididos, né? Eles compõem um único conjunto de direitos, tá? Então, a indivisibilidade quer dizer que os direitos humanos não podem ser divididos.
eles compõem um único conjunto de direitos. Tá? E a interdependência, Emanuel, os direitos humanos eles estão vinculados uns aos outros, tanto em relação às gerações, estão lembrados daquelas gerações, primeira geração, segunda geração, terceira geração, quanto em relação aos sistemas de proteção. O direito à vida deve ser protegido individual, coletiva e universalmente. Tá? Então, princípio da universalidade. Todo e qualquer ser humano ele é sujeito ativo desses direitos. Então, independentemente de sua cor, de sua etnia, de sua origem, indivisibilidade. Os direitos humanos não podem ser divididos, porque compõem um único conjunto de direitos. E a interdependência, que os direitos humanos estão vinculados uns aos outros, tanto em relação às gerações, como em relação às dimensões. Tá? Então, entenderei, tranquilo. Repúdio e prevenção à xenofobia. O que é xenofobia? É você falar mal da origem da pessoa. Né? Então, vamos pegar algo interno. Falar algo interno que nós nordestinos sofremos muito. Né? Nós sofremos muito xenofobia. Quando o cara lá do Sudeste, do Sul, chama a gente nordestino, né? Nordestino safado, nordestino nojento. A gente sofreu muito isso, né? Depois das eleições, das últimas eleições presidenciais, né? Que todo nordestino é burro, todo nordestino é isso, é aquilo. Isso é xenofobia, né? E xenofobia hoje, né? Lembrando que essa lei é de 2017, ele diz prevenção à xenofobia e ao racismo, mas hoje a xenofobia é uma espécie de racismo. Né? Então, xenofobia hoje é uma espécie de racismo, segundo a lei de racismo, lá no artigo 2º, né? Artigo 2º-A da lei de racismo. Xenofobia como injúria racial hoje é uma espécie de racismo. Tá? Não criminalização da migração. Claro, né? A gente não pode criminalizar os imigrantes. Né? Então, achar que todo imigrante, como Trump acha, que, né, por exemplo, isso aqui é um bom exemplo, né? Achar o Trump acha que todo imigrante ele é ladrão. Todo imigrante é ladrão. Ele esqueceu que os americanos, não é, roubaram as terras dos índios lá, né? Como nós aqui roubamos. Né? Pode falar de lá sem falar daqui. Não é? Então, falar dos imigrantes, eles roubaram as terras dos índios lá. Não é? E a mãe dele também foi imigrante. Né? Então, foda. Né? Mas vamos lá, não vamos politizar isso aqui. Não. Mas a ideia, a gente não pode criminalizar os imigrantes. Não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional. Promoção de entrada regular e de regularização documental. Isso é muito importante, né? Acolhida humana. A gente não pode olhar com aqueles olhos, não é? De, como a gente pode dizer, aqueles olhos discriminados, né? Quando a gente vê um imigrante. Desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo, científico e tecnológico do Brasil. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar por aqui e no próximo bloco a gente continua. Beleza? Suave danado. Fé, força e foco. Valeu.